Deus abençoe a todos. Abram as vossas Bíblias, livro de Juízes, capítulo de número 13, em nome de Jesus. Amados, a gente sempre fica orando e pedindo a Deus: Pai, me dá uma palavra, porque de mim mesmo eu nada tenho a oferecer. E desde o dia que o pastor me avisou que ele está viajando e está colocando a igreja na nossa responsabilidade, e para mim está ministrando a palavra hoje, o Espírito Santo me tocava para falar sobre Jesus Cristo e a sua morte e ressurreição. Só que o Espírito Santo, ele gosta de nos testar de vez em quando. E durante o culto ele mudou a mensagem e me transportou à história de Sansão. E hoje nós vamos ver a história de Sansão de um modo diferente. Dalila realmente foi a maldição na vida de Sansão? Ou será que ela foi a bênção e o livramento da alma de Sansão? Vamos descobrir isso hoje. Juízes capítulo 13, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 5. E depois vamos dar um salto ao verso 24 do mesmo capítulo. Amém? Amém. Aqueles que encontraram e que podem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. E nos diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Verso 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Deus querido, santo e amado, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja. Ó Jesus Cristo, a tua noiva está pronta para te ouvir falar com ela. Peço a ti que coloque sobre mim o teu Espírito e também sobre a tua igreja, para que não saia palavras de homem e não entre dentro dos ouvidos deles as palavras do homem, mas que seja o teu Espírito neste altar, falando através de mim e penetrando nas almas e corações daqueles que aqui estão. Fala com quem é necessário falar, Espírito de Deus, e transporta sobre eles a tua bênção e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, glorificando ao nome do Senhor. Amados, todos nós conhecemos a história de Sansão, colocada numa visão que Sansão, pela sua desobediência, foi amaldiçoada por Deus, por ter sido imprudente ao seu chamado. Quando a pessoa é chamada nazireu, é como se ele fosse levado a ter um selo de Deus em sua testa, escolhido
para a obra, escolhido para o trabalho. E Sansão foi um dos juízes que, vamos dizer, que mais trabalhou diante de Deus para o povo de Israel. Só que, como todo ser humano, cometeu erros. Só que o nazireu, quando ele é chamado, existem regras para que ele cumpra. E quais são essas regras? Não tocar em nada morto, não se alimentar de animais impuros e nunca misturar as raças. E nós vemos na história de Sansão que ele cometeu todos esses erros. Então, se quebrar o nazireado, não tem como mais voltar atrás? Sim, tem como se voltar atrás. Aquele que tem o chamado, quando quebra o seu chamado, a sua aliança com Deus, ele tem que ir ao sacerdote. O sacerdote irá raspar a sua cabeça, irá mantê-lo afastado da vista de todo mundo por 7 dias. E no 8º dia, o sacerdote novamente chama aquele homem, e novamente a sua aliança está refeita com Deus. Estou esclarecendo isso para os irmãos, para que os irmãos entendam o que aconteceu com Sansão, quando ele quebrou a sua aliança com Deus. Primeiramente, nós vemos Sansão se apaixonar por uma mulher, não Dalila. E quando ele fala com seus pais que ele queria aquela mulher para ele, os pais falam com ele: mas dentro do nosso povo não tem nenhuma mulher que te agrade, precisa buscar fora. E Sansão diz: não, eu quero ela. E os pais dão a ele. Por quê? Porque o pai, ele quer o melhor para o seu filho. E mesmo quando o filho está em desobediência, o pai busca agradar ao filho. Então Sansão fica noivo daquela mulher. E uma certa feita, ele deixa a mulher na casa dos seus pais e sai irado com ela, por uma situação desagradável que aconteceu. Mas um dia ele resolve voltar para visitar a noiva. E no meio do caminho, Sansão encontra um filhote de leão que tenta contra a vida de Sansão. E Sansão o mata. Ele vai, visita a noiva. E quando ele volta, ele fala: vou passar lá para me ver o que aconteceu com aquele filhote de leão. Quando ele se aproxima daquele filhote de leão, ele vê mel dentro do corpo daquele leão. E ele pega daquele mel, se alimenta do mel e ainda leva para os seus pais. Não conta de onde ele tirou o mel e entrega a seus pais. Lembra do que eu disse no início do chamado do nazireu? Não pode comer nada de animal morto, nem impuro. Sansão pegou o mel de um leão morto, animal impuro para si. E muitas vezes nós olhamos para a nossa história também, e às vezes aparecem doçuras mascaradas de maldições. Às vezes você pensa que o que está aparecendo na sua frente vai ser uma bênção para você, vai te dar uma condição melhor de vida, vai transportar para você novas oportunidades, mas no final se torna uma maldição na sua vida. Porque na maior parte do tempo, meus irmãos, nós recebemos as pessoas que estão no nosso convívio com muito amor e carinho, mas não sabemos as intenções que estão por trás. Não sabemos o que essas pessoas veem através
não sabemos o que elas trazem para nós. Os pais de Sansão se alimentaram de um animal impuro, sem saber o que estavam comendo, porque o seu próprio filho levou para eles. Começou a desobediência de Sansão. Mas se não ficasse pior a situação, depois de uma série de brigas e discussões com a noiva e a família, o pai daquela noiva resolve dar ela como presente ao padrinho de casamento de Sansão. E ele se enfurece com aquilo e começa a fazer coisas que não devia fazer. E aí começa a guerra de Sansão contra os filisteus. E pouco tempo depois dessa guerra, eu estou andando um pouco rápido, irmão, por causa do horário, porque eu quero chegar ao ponto principal da mensagem. Por isso estou resumindo ao máximo a história. E depois de muito lutar e muito brigar, Sansão acaba conhecendo Dalila, filisteia. E essa, na minha opinião, se torna não maldição, mas bênção na vida de Sansão. Sansão passou a força imensurável. Os filisteus queriam de qualquer forma descobrir o segredo da sua força, para poder subjugar. Porque aquele que está lá fora, ele não tem noção de como te destruir. Então ele vai buscar formas de tentar achar uma fraqueza sua, para tentar te dominar. E eles vão usar as armas que tiver para isso, sem se importar se isso vai te ferir ou te matar. Então eles veem o interesse de Sansão por Dalila e falam: ela é das nossas, então vamos até ela e ameaçá-la. Então eles procuram Dalila e oferecem para ela ouro, prata, para que ela descubra o segredo de Sansão. E ela aceita. E ela começa a brincar com Sansão. E Sansão também começa a brincar com o seu chamado. Ela fala com ele: Sansão, me conte como é o segredo da tua força. E Sansão começa a dizer: se me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força e serei igual a qualquer um. E assim ela faz, amarra Sansão enquanto ele dorme e grita: Sansão, os filisteus é contra ti. Ele se levanta e quebra aquelas cordas como se nada estivesse o amarrando. E novamente Dalila vira para ele: você não me ama, você não me quer bem, porque de mim escondes o teu segredo. E Sansão continua brincando e brincando e brincando com o seu ministério e com o seu chamado, sem saber que o inimigo estava preparando para ele uma cilada tão grande que ele não conseguiria se livrar dela. Mas por confiar tanto na pessoa que está do seu lado, de tanto ela insistir, ele conta o segredo. O anjo falou à mãe de Sansão: não passará navalha sobre a cabeça dele. E Sansão diz a Dalila: se rasparem a minha cabeça, eu fico um ser humano normal, como qualquer um dos outros. Sansão, por um cansaço,
ele acabou entregando o segredo, a chave da bênção de Deus na vida dele, nas mãos do inimigo. Será que a cegueira do amor de Sansão era tão grande que ele não percebeu o perigo que ele corria? Será que ele, por estar tão cego pelas vaidades do mundo lá fora, não percebeu que o inimigo estava com um laço armado no seu pescoço, esperando ele mesmo se jogar do penhasco para aquela corda apertar o seu pescoço? Ele ficou tão iludido pela beleza daquilo que estava diante dele, que se esqueceu de quem realmente ele era. Nazireu, chamado por Deus. Isso não é diferente de nós. Quantas vezes nos deixamos levar pelas coisas que nos oferecem lá fora? Quantas vezes nos entregamos a desejos que não deveríamos nos entregar? Quantas vezes olhamos para belezas que os nossos olhos não deveriam contemplar? Porque não é Deus que coloca diante de nós, é o inimigo. Mas então como que Dalila se torna uma bênção na vida de Sansão? Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E se necessário for, Ele levanta o diabo lá do inferno para te abençoar, para transformar a sua vida, como Ele fez com Jó. Se necessário for, Ele destrói o inferno inteiro, só para te ver feliz. E se Ele vê que Ele vai te perder, Ele te coloca em situações complicadas, só para você entender que sem Ele você não é nada, você não é ninguém. Você vai passar coisas que não deveria passar, só porque tomou decisões erradas na sua vida e fez coisas que não deveria fazer. Só por isso você vai passar por situações complicadas, para entender que Deus é Deus na sua vida. Lembra do que eu falei? Que quando se quebra o chamado, tem que procurar o sacerdote raspar a sua cabeça, afastar você do convívio por 7 dias, e no 8º te chamar novamente na presença do sacerdote, e novamente a tua aliança está feita. Sansão contou o segredo. Dalila não poderia raspar a sua cabeça, porque ela não era sacerdote. Então, quando ela viu que Sansão tinha contado o segredo, ela procurou os filisteus e falou com eles. Agora sim, ele me contou a verdade. Podem se preparar. E quando Sansão caiu num sono pesado, Dalila chamou aqueles homens, e eles vieram raspar a cabeça de Sansão. E quando Dalila disse: Sansão, os filisteus são contra ti, ele se levantou pensando que a glória de Deus ainda estava com ele. Mas naquele momento ele percebeu que a culpa que ele carregava nas costas tinha tirado a presença de Deus dele. Com a cabeça raspada, a presença do Espírito não estava mais nele. Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos e o levaram preso. E eles foram festejar e colocaram Sansão para puxar um engenho, como um burro, um animal. 7 dias depois, alguém se lembrou de Sansão. E os filisteus, festejando, no 8º dia disseram: traga-nos Sansão para nos divertir. E buscaram a Sansão. E quando Sansão chegou, ele falou com a pessoa que estava o levando: coloca-me junto aos pilares do templo.
os que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar neles. Só que Sansão não se lembrava que 7 dias afastado, no 8º dia, apresentado novamente ao sacerdote, seus cabelos começaram a crescer de novo. E ele não percebeu isso. Então ele ora a Deus e pede a Deus que o perdoe, que novamente dê a ele a força de 1000 homens, para que ele possa se vingar pelo que fizeram a ele. E naquele momento, o seu nazireado foi refeito. E ele recebeu novamente a presença do Espírito Santo. E com a força do Espírito Santo novamente no seu corpo, ele derruba aqueles pilares daquele templo. E na sua morte, ele mata mais filisteus do que em toda a sua carreira de juiz. Mas, presbítero Antônio, me explica por que Dalila foi a bênção na vida de Sansão. Porque o que ele não fez, Deus levantou Dalila para obrigá-lo a fazer. Sansão, na hora que quebrou o seu nazireado, ele tinha que ter ido ao sacerdote, pedir perdão pelo que ele tinha feito, buscar o arrependimento pelos erros que ele tinha cometido. O sacerdote ia raspar a sua cabeça, afastá-lo do convívio por 7 dias, e no 8º o seu nazireado teria sido refeito, mas ele não fez isso. Então Deus precisou levantar uma Dalila, para que Sansão subjugasse a ela o segredo da sua força, para que o sacerdote pudesse vir até Sansão, raspar a sua cabeça, escondê-lo por 7 dias, e somente no 8º dia ele refazer o seu nazireado com Deus. Não espera Deus levantar Dalilas na vida de vocês. Não espera Deus colocar a sua vida nas mãos de alguém que não tem escrúpulos, só para fazer você entender que você tem que se arrepender dos teus erros e dos teus pecados, olhar novamente para Ele, buscar a casa dEle, buscar o sacerdócio dEle, para que o sacerdócio possa orar e falar com você o que você tem que fazer, para que o seu chamado seja refeito com Deus. Talvez você não consiga entender o porquê que a sua vida só anda para trás. Talvez você não consiga entender o porquê que as promessas de Deus não se cumprem na sua vida. Talvez você não entenda que o seu chamado não é um chamado comum, não é um chamado de pessoa comum. O teu chamado é de alguém que Deus escolheu desde o ventre da tua mãe. Você é especial para Deus. E não importa o que você fizer lá fora, Deus vai te colocar em situações que você vai ter que buscar a presença dEle, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e terá que reconhecer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Independentemente, você vai ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Então não deixa o inimigo armar ciladas para você. Se arrepende enquanto é tempo. Olha para o lado de Deus enquanto é tempo. O sacerdócio está de pé, orando e buscando e ensinando que Deus está buscando por amor. Não espera a dor chegar. Volte para a casa do Pai por amor. Permaneça na casa do Pai por amor. Não deixa a dor chegar. Vai esperar o risco de vida, vai esperar a morte bater na tua porta, a enfermidade piorar cada vez mais, para permanecer firme na casa de Deus. Não dá munição para o inimigo te atacar.
da tua história na mão daqueles que não te completam, só te destrói. Tem tantos lá fora que dizem que te amam, tem tantos lá fora que dizem que estão do seu lado. E quantas vezes você se decepcionou com essas pessoas? E eu te pergunto, até quando continuarás acreditando nas palavras daqueles que não têm nada para completar? Até quando entregarás a tua vida na mão de bandidos, assassinos de almas, carniceiros de corpos? Até quando? Até quando as suas lágrimas vão ter que cair no chão? Quantas dores você vai ter que sentir no teu coração para você entender que não adianta fugir do chamado? O propósito de Deus na sua vida, ele é muito além da sua compreensão. Se entrega por completo para que Deus possa te proteger por completo. Não há chances para quem se camufla em meio a esse terreno obscuro que está aí fora. Porque quem se camufla no meio da escuridão se torna escuridão como ela. Seja diferente, seja a luz que brilha no meio da escuridão, porque tu és a luz desse mundo, você é o sal da terra. A luz de Jesus brilha no teu coração. Não me sinto digno, não interessa, porque Deus viu dignidade dentro de você, e a tua opinião pouco importa, porque Deus já te escolheu e não vai fugir da presença dele, porque ele vai te buscar no mais profundo abismo, mas ele vai te trazer para onde ele quer que você esteja. Mas eu sou firme na casa de Deus, eu estou aqui todo dia, eu oro, eu busco, busca mais, ainda é pouco. Não, mas eu já chorei muito, chora mais, porque a guerra ainda não acabou. E cadê a minha palavra de ânimo? Jesus é contigo. Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. Todo aquele que tem chamado é cobrado. E acredite, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. A prova está grande. Espera para tu ver o tamanho da bênção. Como diz o saudoso pastor Wesley Barradinho, a quem eu tenho muito apreço, o zóio já está bugalhando para fora. Está aguentando mais não? Aguenta mais um pouquinho. Você suporta sim. Vai se entregar. Vai deitar e chorar e deixar o inimigo chegar de bandeja e te matar? Não. Ponha-te de pé, guerreiro de Jesus. Você é forte, você é corajoso. Mas eu não me sinto assim. Então por que tu ainda está de pé? Por que não morreu? Por que toda vez que pensou que ia morrer, sobreviveu? Porque toda vez que o inimigo se levantou contra você, você permaneceu de pé e ele caiu. A força que está em você é a força de Deus, não é a tua. E acredite, você tem valor. E sabe qual que é o preço do teu valor? Sangue puro, carmesim. Não há ouro nem prata que pague o preço do sangue de Jesus. Você não se ama? Lembra de quanto Deus te ama
E se você não consegue ver valor em você mesmo, pensa o quanto Deus te valoriza. E acredite, a Bíblia não fala, mas eu creio que sim, que Deus chorou quando Jesus disse: a ti eu entrego o meu espírito. E morreu. Porque a Bíblia fala que os céus se fecharam e houve trevas sobre a terra. Então, se o próprio Deus entregou o filho dele e sentiu a dor do seu próprio filho ser morto por homens na cruz do Calvário, por pessoas que não valorizariam depois, então se valorize, se valorize. Não se entregue aos seus próprios medos, se valorize. E como é de costume da igreja, não mudo nada. Não é porque o nosso pastor principal não está aqui que vai ser mudado, não. Se levantem e venham à frente para orarmos com vocês. Foi na história de Sansão. Você pode até brincar com o seu chamado, você pode até brincar com o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Só que deixa eu te dar um conselho: não reclama depois, quando as coisas apertarem, quando as lágrimas de dor começarem a rolar. Sabe por quê, igreja? Porque com Deus não se brinca. Foi Ele quem tudo criou, foi Ele que tudo fez. E a Bíblia nos fala: não temam aquele que pode fazer mal ao teu corpo, mas temam aquele que pode fazer mal tanto ao teu corpo quanto à tua alma e o teu espírito, e tem poder para jogar no lago que arde em fogo e enxofre tanto o teu corpo quanto a tua alma e o teu espírito. Temam a esse, porque a esse, só a ele é dado o poder para tal coisa, e o nome dele é Jesus. Então eu devo ter medo de Jesus? Temor não é ter medo, é ter respeito por ele, porque Jesus não amedronta ninguém, ele não obriga ninguém. Por isso ele fala na palavra dele: se quiseres vir após mim, se quiseres vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga. Jesus não vai carregar a sua cruz de novo, ele já carregou uma vez e pagou o preço de sangue por isso. Mas ele vai te ajudar a aliviar o peso do fardo, para que você possa suportar tudo que tens passado, dia após dia. Amém? Gostaria de pedir à missionária Ivone para estar segurando a caixinha com os pedidos de oração. Eu vou estar orando e quero colocar a autoridade de unção sobre as mãos de duas mulheres que eu sei que é de oração, porque enquanto eu estiver nesse altar orando, elas vão estar ungindo as mãos de vocês.
Diaconisa Adriana e Diaconisa Elizabeth. Em nome de Jesus. Pai querido e santo, transporta sobre essas irmãs, ó Pai querido, o poder das tuas mãos, ó Pai, em forma de unção. Porque a mim, ó Pai, é dado no coração a vontade de estar orando. E se tu, ó Deus, colocou no meu coração para te pedir unção sobre essas mulheres, para ungir essas pessoas que aqui estão, é porque tu tens um propósito, ó Pai, em cima disso. Te peço que derrame sobre elas, ó Pai, esta unção em forma de oração, para que elas, ó Pai, unjam a tua igreja e possam, meu Deus querido, estar orando e falando com as pessoas segundo o teu Espírito e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E enquanto eu vou estar orando, vocês vão se conectar com Deus e vão colocar nas mãos dele aquilo que tem tirado a sua paz, porque nós pedimos muito para Deus e Ele sempre nos pede: lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Deus querido, santo e amado, eu não sei, meu Deus querido, o que essas almas têm passado, meu Pai, para poder estar de pé todos os dias, meu Deus querido. Eu não sei, meu Pai, o que está dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Também não sei que dificuldade eles têm passado no mundo lá fora. Mas de uma coisa eu sei, meu Pai, que se eles estão aqui, meu Senhor, é porque tu tens algo preparado para cada um deles. E em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai, com a autoridade ministerial sobre essa igreja nesse momento, eu te peço, meu Deus, visita cada coração, visita o interior, Pai, o íntimo de cada uma dessas pessoas, e olha, meu Deus, o que tem afligido esses corações. Olha, meu Deus, o que tem tirado a paz de cada um deles. E muda essa história, Deus. Dá força ao cansado. Levanta aquele que está caído, meu Senhor. Abre as portas, ó Pai, para aqueles que precisam delas abertas. E aquela porta, meu Pai, que o Senhor vê, que vai trazer dor, que vai trazer destruição, fecha, meu Pai, porque tu consegue enxergar, meu Deus, adiante dos nossos olhos. Oh Deus querido, prepara para cada um deles, ó Deus querido, a bênção, Senhor, porque a prova está grande demais, Deus. A dor, meu Deus querido, já está insuportável. O pensamento só tem negatividade, meu Deus. Mas eu sei, meu Pai querido, que ainda tem uma luz no fim desse túnel. Porque não tem como mais, ó Deus querido, olhar para baixo. Porque o fundo do poço, meu Pai, já chegou. Então agora a solução, Deus, é olhar para si. Como diz o teu salmista, Pai, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Oh, igreja de Jesus, não abaixe a cabeça diante da luta, porque Deus te fez para olhar para cima e clamar a Ele.
Eu sei que está doendo demais, eu sei que está difícil demais, eu também sinto. Mas toda prova, ela tem tempo determinado para acabar. Basta você querer e crer, e a tua prova vai acabar. Em nome de Jesus, vai acabar. Melhor dizendo, já acabou. Em nome de Jesus. Acredite em Deus, mas também acredite em você, porque você é especial para Ele. Você já tem um lugar preparado por Ele. Basta somente crer e buscar, e a bênção estará em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, Deus pediu para entregar algo para alguém, mas eu vou entregar separadamente no final do culto. Somente os avisos decorrentes da semana, e nós daremos a bênção e terminaremos. Amanhã, círculo de oração, normalmente. Terça-feira? Amém. Exato, terça-feira. Amanhã é segunda. Terça-feira, às 17, às 19h30. Ensaio do círculo de oração. E logo em seguida, eu vou estar aqui dando um estudo da palavra de Deus, a pedido do nosso pastor. Amados, não cesse de orar pela vida do nosso pastor. Quando ele chegar, ele vai contar o livramento que eles tiveram na ilha. O inimigo está em fúria contra esse ministério, porque ele está vendo que tem recuperação de almas nesse ministério. Ele pôs a vida do nosso pastor em risco, mas Deus guardou. E quando ele chegar, se ele permitir, a gente conta depois, mas se não, ele mesmo contará o livramento. Em nome de Jesus. Sexta-feira, mais um elo da nossa campanha, agindo Deus quem impedirá. Todos venham, vai ser bênção e tragam mais pessoas. No decorrer da semana, se houver mais alguma coisa, a gente avisa no grupo. E todos estejam prontos para participar. Eu creio que é somente isso. Amém? Então estendam as mãos.